Olá, tudo bem com você? O livro dos Números, capítulo 11, versículo 24 a 30, traz uma história muito interessante que pode ser polêmica, mas é necessário que a gente trate. O Senhor pediu a Moisés que reunisse em frente à tenda 70 homens dignos, porque ele ia fazer uma obra extraordinária naquele dia. Então Moisés reuniu 70 homens, o Senhor desceu na nuvem, retirou o espírito que estava em Moisés e repartiu por esses 70 homens. Esses homens ficaram cheios do Espírito de Deus e começaram ali no fogo a profetizar e manifestar as obras do Senhor. Só que havia dois jovens, o nome deles é Eldade e Medade. Esses jovens tinham colocado o nome na lista, então de 70 seriam 72. Só que eles não conseguiram chegar a tempo e eles estavam ainda fora do acampamento. O texto diz que eles receberam o Espírito do Senhor lá fora do acampamento e, cheios do Espírito, começaram a profetizar lá também. Imediatamente um mensageiro vem correndo e disse: Moisés, Moisés, que absurdo, porque o Espírito do Senhor desceu sobre esses 70 e eles estão aqui cheios do Espírito profetizando, só que tem dois que na verdade estavam com o nome na lista, mas não vieram, e eles estão cheios do Espírito profetizando lá também. O Senhor não vai fazer nada? E ele respondeu assim, versículo 29. Por que vocês estão preocupados? Quem me dera que todo o povo de Deus profetizasse e que o Senhor mesmo destinasse o seu espírito. Às vezes esse texto pode ser mal utilizado fora do contexto para as pessoas dizer, tá vendo? Você que fica enrijecendo aí o Espírito Santo, você que quer dominar a ação do Espírito Santo, Moisés falou que quem está fora da tenda pode profetizar também, nós queremos pregar a liberdade do Espírito. Uhul! É isso, mas não é isso. Eu gostaria que você soubesse que a Igreja Católica, ela não é democrática, ela é hierárquica. Todas as coisas que devem ser feitas, inclusive pela ação do Espírito, inclusive as profecias e todos os dons, precisam estar dentro de um sistema de hierarquia. Tudo que eu faço está em obediência com o Papa, com a doutrina católica, com o meu bispo, com o meu pároco, com o meu coordenador, na pastoral na qual eu sou subordinado. O detalhe é que a hierarquia da igreja não existe para engessar a ação do Espírito. Ela existe para manter a ordem, porque o Espírito Santo é tão maravilhoso, porque ele é Deus, que ele não vai se opor ao sistema da estrutura de hierarquia. O projeto aqui é exercer a liberdade do Espírito, na unção, no poder, dentro da hierarquia. Repito, a hierarquia não existe para engessar a ação do Espírito. Ela existe para manter a ordem. E é possível, sim, ter liberdade do Espírito e no Espírito dentro da subordinação à hierarquia. Algumas coisas aqui nos chamam a atenção. Primeiro, a ação do Espírito Santo, então, não é privilégio de ninguém. O que esse rapazinho aqui está tentando falar com Moisés é que a ação do Espírito naquele momento era privilégio só dos 70 e que tinha dois, sem autorização, profetizando na ação do Espírito. O que Moisés está dizendo é que é Deus quem distribui a ação do seu Espírito para quem ele quer. No caso aqui, nós somos católicos. Todo batizado recebeu o Espírito Santo. No batismo, nós recebemos os dons infusos, os 7 dons, os dons tradicionais. Já na crisma, nós recebemos os dons de serviço, dentre eles a profecia, que está sendo questionado aqui. Então, à medida que vamos caminhando dentro da igreja, na ordem, na obediência e na hierarquia, todo ser humano que foi batizado e professa a fé católica é convidado, assim como os 70 e os dois que estão lá fora, a exercer o poder e a unção do Espírito. Então, só para ficar claro, a ação do Espírito não é privilégio de ninguém. É isso que Moisés está querendo falar. Porém, ele não está dizendo que, como não é privilégio, cada um profetiza onde quer e cada um faz o que Deus quer, solto a Deus dará. Não é isso. O processo aqui é isso.
Deus quer, eu anotei aqui o que Deus colocava no meu coração. Deus quer que nós possamos ter liberdade do Espírito, sem perder a obediência e a hierarquia. E aqui nasce um problema básico que nós escutamos nos nossos dias. É uma falsa perseguição. Ah, porque eu estou sendo perseguido, porque meu padre não me aceita, porque meu coordenador anda batendo em mim, porque está difícil caminhar na minha diocese e tal. Quando você vai olhar o histórico dessa pessoa, é aquela que quer manifestar a ação do Espírito fora da hierarquia. Na verdade, o pároco dela, o coordenador dela, o bispo dela, precisa podar, porque essa ação da liberdade do Espírito precisa acontecer sem perder a obediência e a ordem da hierarquia. O sentimento que eu tenho é que muitas pessoas que acham que são perseguidas, elas não são perseguidas, elas são pessoas sem discernimento que fazem muitas coisas erradas e ela chama de perseguição a poda do pastor, da hierarquia da igreja, que é mãe, e precisa corrigir, porque senão você vai se tornar um doido por aí, profetizando e fazendo as coisas em nome do Espírito e pelo poder do Espírito. Então eu quero aqui dizer dessa tristeza que eu sinto de muita gente que acha que está sendo perseguido e não está sendo. A pessoa adota para si um sentimento de espírito de perseguição, né? Ninguém gosta de mim, onde é que eu vou eu dou trabalho, todo lugar que eu chego eu incomodo. Então a pessoa acha que ela é a dona do Espírito Santo e ela dá problema porque ela é cheia do Espírito Santo. E na verdade é porque há um confronto entre exercer liberdade do Espírito fora da ordem e da hierarquia. Então eu quero corrigir você. Se algum dia você escutou alguém pregando Números capítulo 11, versículos de 24 a 30, especificamente no 29, para poder dizer que o Espírito Santo tem essa liberdade e pode profetizar dentro da tenda, fora da tenda, não precisa ter ciúme, cada um faz o que Deus colocar no seu coração. Uhul! Não é assim. A igreja não é democrática, ela é hierárquica. E eu sou um testemunha vivo de que é possível você ter total liberdade do Espírito sem perder a hierarquia e a ordem. O que Moisés está dizendo aqui não é que cada um pode pregar e profetizar e ser cheio do Espírito onde quiser. O que ele está dizendo aqui que é Deus que destina o seu Espírito para quem ele quer e dentro da tenda, fora da tenda, aqueles dois irmãos não estavam caminhando fora da obediência e da ordem e da hierarquia. Que o Senhor nos abençoe, nós amarmos no dia de hoje ainda mais a Igreja Católica Apostólica Romana e que o Senhor possa destinar cada dia mais o seu Espírito para nos dar liberdade, sem perder a hierarquia e a ordem e sermos subordinados aos nossos pastores. Que Deus abençoe e viva a Igreja Católica. E vamos profetizar, lembrando que hierarquia não foi feita para engessar. É possível ter liberdade, sim, sem perder a ordem. Deus abençoe.